O vento soprava baixo sobre a planície de areia cinzenta, como um sussurro que não tinha voz. O sol, um disco amarelado e opaco, pairava no céu sem brilho, como se fosse uma lâmpada queimada, projetando sombras longas e escuras sobre o solo rachado. Era o tipo de dia que não pertencia a nenhum calendário humano e não havia marcas de tempo, apenas o silêncio pesado do tempo que não se move. Ainda assim, havia alguém andando. Era um homem, não sabia quanto tempo estivera caminhando. Seu nome, se ainda lhe restava, fora apagado pelo vento. O rosto estava pálido, os olhos fundos, o lábio inferior rachado de secura. Sua roupa, um terno cinza que já não lembrava seu original, estava rasgado nos cotovelos, sujo de poeira e algo mais, e algo que não se esfumava com o vento. A cada passo, os pés deixavam marcas que desapareciam antes que ele pudesse olhar para trás, como se o chão não quisesse guardar aquilo. Ele não tinha rumo, só caminhava. Tinha certeza de que havia saído de um lugar, uma cidade, talvez, ou um acampamento, mas agora não conseguia lembrar do nome. Só lembrava das luzes. As luzes que piscavam no escuro em padrões que não eram humanos. Piscavam em intervalos que não obedeciam à contagem. E quando ele olhava fixamente, via símbolos que não podiam ser leídos, apenas sentidos, uma dor atrás dos olhos, como se o cérebro tentasse desenhar algo que não existia. Quando o sol começou a descer, ou talvez se erguer, ele não sabia, ele viu a torre. Ela surgira do nada, como se tivesse brotado da própria terra. Altíssima, feita de um metal escuro que não refletia a luz, mas a devorava. Era cilíndrica, perfeita, sem janelas, sem portas, sem sinais de vida. A base estava enterrada no solo, como se tivesse crescido de dentro da crosta terrestre. Ele parou, sentiu o corpo tremer. Não era medo, era reconhecimento. Como se, no fundo do que ainda restava dele, soubesse que aquilo não era obra humana, que não era coisa de nenhum mundo que ele conhecera. Os sons começaram então. Não eram sons reais. Eram apenas o vazio tentando se expressar. Um zumbido baixo, quase inaudível, que vinha do chão. O ar tremeu. As partículas no ar vibraram como se um som invisível estivesse sendo emitido em frequências que o ouvido humano não deveria ouvir. Ele sentiu o estômago se contrair. A língua se enrolou no palato. O cérebro tentou desligar, mas não podia. A torre não se movia, mas ele sentia que estava se movendo. A sensação era de que o mundo ao redor se dobrava em torno dela, como se o espaço tivesse se curvado para acomodá-la. E então, de repente, a base da torre se abriu. Não com portas, não com mecanismos, apenas se abriu como uma flor que nasce em um lugar onde não há flores. Uma fenda vertical, verticalmente infinita, revelando um escuro que não era escuridão, mas ausência. Um vazio que parecia ter profundidade sem tamanho e que, ao olhar para ele, fazia a mente do homem tremer. Ele não conseguiu desviar os olhos. Sentiu que estava sendo chamado, não com voz. Com uma presença, uma coisa que não era ele, mas que se parecia com ele. Como se o espelho do universo tivesse se quebrado e o reflexo estivesse tentando sair. No fundo da fenda, algo se moveu. Não foi um movimento como os humanos conhecem. Não foi um deslocamento físico. Foi mais como se o mundo tivesse se dobrado e, por um instante, o que estava dentro do vazio tivesse se projetado para fora, como se o espaço tivesse sido riscado e algo escrito com tinta negra na própria realidade. Era alto, muito alto, mais alto do que qualquer coisa que ele poderia medir. Tinha forma, mas não era uma forma humana. Seu corpo era feito de curvas que não respeitavam a geometria. As pernas, se eram pernas, terminavam em pontas que não tocavam o chão. Sua pele era lisa, negra, mas não fosca. Havia um brilho interno, como se o interior fosse feito de luzes que não pertenciam ao espectro visível. Suas mãos, se eram mãos, eram longas, finas, com dedos que se dividiam em 7 ramos, como os tentáculos de um caranguejo que nunca vivera na terra. Ele não estava vendo aquilo com os olhos, estava sentindo, a mente estava sendo invadida. Palavras que não eram palavras entraram em sua cabeça, não como pensamentos, mas como memórias que ele nunca tivera, sobre o frio do vazio, sobre o peso das estrelas que não brilhavam, sobre a dor do tempo que não passava, sobre a eternidade que não era infinita, mas sim redonda, como um ciclo sem fim.
O ser levantou a cabeça, não havia rosto, apenas uma fissura no centro, como uma boca que não podia falar, mas ele ouviu como se o som viesse de dentro da alma. E você está em casa, disse o silêncio. As palavras não foram ditas em nenhuma língua, não foram sonoras, foram sentidas, como se o universo inteiro tivesse suspirado em sua direção. Ele tentou gritar, não saiu som, apenas um tremor, sua boca se abriu, mas não houve voz. O ar se recusou a passar por sua garganta. Ele sentiu que estava sendo desfeito, não pelo corpo, pela identidade, sua memória, seu nome, sua história, tudo estava sendo apagado, como se ele fosse um livro que o tempo não escreveu, mas apenas apagou. E então o ser se moveu. Não caminhou, não flutuou, apenas existiu no lugar em que ele estava. Aproximou-se com uma lentidão que não era do tempo, mas do não-tempo. O ar se tornou espesso, como se o ar estivesse se tornando matéria. O vento parou, a areia congelou em posição. O sol que não brilhava, congelou em posição. Nada mais existia, apenas o ser e ele. A mão do ser se estendeu, não para tocar, para abrir. As pontas dos dedos se afastaram como se o ar entre eles estivesse se rasgando. E então, dentro da fissura, algo se moveu. Não era carne, não era metal, era memória. Uma memória que não era dele, mas que ele reconheceu. Uma casa, uma criança, uma mulher chorando, uma porta batendo no vento, uma cidade que nunca existiu. Uma música que ele não sabia que ouvira. Ele caiu de joelhos, não porque estava fraco, porque estava sendo reconhecido, como se o ser soubesse quem ele era, não pelo nome, mas por tudo o que ele tinha sido antes de ter um nome, antes de existir, antes do universo ter se tornado um lugar onde o tempo existia. E você foi escolhido, disse o silêncio, você foi trazido de volta. Ele tentou falar, não podia, a língua estava presa, o cérebro estava sendo reescrito. Ele sentiu que estava sendo colocado em um lugar onde não havia lugar, onde não havia tempo, onde a dor era uma forma de consciência. O ser inclinou a cabeça, a fissura no centro do rosto, se era rosto, se alargou, e então do abismo que se abriu saiu uma voz. Não era uma voz, era a voz de todos os silêncios do universo. E nós não viemos para destruir, nós viemos para lembrar. E então ele viu, não com os olhos, com a alma. Lembranças que não eram suas, mas que eram reais. Um planeta que não era Terra, mas que tinha a mesma forma. Uma civilização que não era humana, mas que tinha o mesmo medo. Um tempo em que o universo não era um lugar, mas um ser que dormia. E que quando acordava não sabia quem era. E que quando se lembrava não conseguia suportar. Eles não eram alienígenas, eles eram o que os humanos chamariam de deuses, mas não deuses como os da mitologia, deuses como os da física, deuses como o próprio espaço-tempo. O universo era um organismo e eles eram suas células. Eles não tinham forma, mas tinham memória, e a memória era o que os mantinha vivos. O homem tentou gritar, mas não gritou, ele riu. Um riso que vinha do fundo do abismo, do lugar onde a alma não estava. Ele riu porque entendeu. Entendeu que ele não tinha sido trazido para a torre por acidente. Entendeu que ele já estivera ali antes, muitas vezes, em muitas formas, em muitos mundos. Ele era um dos que haviam sido esquecidos, um dos que tinham se perdido no espaço, um dos que tinham se tornado humanos para esquecer. E agora ele estava de volta. O ser estendeu a mão, não para pegar, para integrar. A ponta do dedo tocou sua testa. Não foi dor, foi a sensação de que o cérebro estava sendo aberto e reorganizado, como se a mente fosse um jardim que precisava de nova planta. E então o silêncio voltou, mas não era o mesmo silêncio. Agora havia algo dentro dele, algo que não era ele, algo que não era humano, algo que não era da terra, algo que lembrava. A torre começou a se fechar, a fenda se contraiu, o vazio voltou a ser vazio, o ser não se moveu, ficou parado como se esperasse. O homem levantou, não com os pés, com a mente, seu corpo ainda tremia, mas sua alma estava diferente. Ele olhou para o céu, não havia estrelas, não havia sol, apenas um arcinho negro, como se o céu tivesse sido rasgado. E no centro um ponto que não era luz, era presença. Ele sabia que agora podia ver, sabia que agora podia ouvir, sabia que agora podia lembrar, sabia que não era mais ele, sabia que de alguma forma ele estava em casa.
E então ele começou a caminhar, não para a torre, para longe, para a planície, para o lugar onde o vento ainda soprava, onde a areia ainda era cinza, onde o sol ainda era amarelo. Mas agora ele sabia que o vento não era vento, sabia que a areia não era areia, sabia que o sol não era sol. Sabia que tudo isso era apenas o que o universo permitia que ele visse. E que dentro dele algo estava acordando. Agora ele olhava para as estrelas, ou o que restava delas, e via formas, linhas, números, palavras que não existiam, coisas que não deveriam ser vistas. Ele via o tempo se dobrando, via o espaço se contorcendo, via a realidade sendo desfeita e refeita em um ritmo que não era humano. E de repente ele parou. Na frente dele a terra se abriu. Não com um buraco, com uma fissura, uma linha perfeita, reta, que se estendia até onde o olho podia ver, e do buraco subiu algo. Não era fumaça, não era água, era silêncio. Um silêncio que não era ausência, mas presença. Um silêncio que estava vivo. E dele saíram vozes que não tinham corpo, vozes que não eram sons, vozes que eram lembranças, vozes que diziam nomes que ele não reconhecia, nomes que ele sabia que haviam sido esquecidos, nomes de cidades que nunca foram feitas, nomes de pessoas que nunca existiram, nomes de mundos que morreram antes de nascer. Ele tentou correr, mas seus pés não obedeciam, sua mente não estava mais em controle. Ele sentia que estava sendo puxado, não pelo chão, pelo tempo, como se o tempo tivesse se enrolado e o estivesse tragando para dentro. E então ele ouviu a voz do ser, o silêncio, a mesma voz. E você está pronto? E ele não respondeu, porque já não sabia falar, porque agora ele era o silêncio, porque agora ele era o que esperava. E na planície, onde o vento parou de soprar, onde o sol não se moveu, onde a areia não se deslocou, uma figura se ergueu, um homem. Mas não era o mesmo homem. Ele usava o rosto dele, mas os olhos eram vazios. Os olhos eram o ponto no céu. Os olhos eram o buraco. Os olhos eram a memória. E ele começou a andar. Não para a torre, não para o fim, para o começo. Para onde o universo estava começando a se lembrar. E em algum lugar muito distante, em um planeta que não era Terra, um menino acordou com um sonho. Sonhou com uma torre, com um homem, com um silêncio que falava. E no sonho ele ouviu uma voz. E você está vindo. E ele sorriu porque sabia que o universo estava se lembrando, sabia que a hora havia chegado. E que dentro dele algo estava acordando.